Olá, meninos e meninas, eu sou a Lavínia Souza e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a paternidade de Deus. Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje falando um pouco sobre a paternidade de Deus e como Ele nos chama para sermos filhos. Deus, Ele é um Deus lindo, um Deus maravilhoso. E muitas das vezes nós esquecemos que Ele nos chamou para sermos filhos, que Ele nos escolheu para sermos filhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre como Deus Ele nos chama para sermos seus filhos e como Ele é o nosso Pai. Em Oséias, no capítulo 11 e no versículo 4, diz assim: com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Aqui a gente vê como Deus ele fala de uma forma próxima a nós. Como ele fala de como ele nos chama para perto de si. De como ele nos trata como crianças de colo e que ele nos dá o seu colo. Em João, no capítulo 1 e no versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus ele morreu na cruz, como todos sabemos, e ele é o unigênito Filho de Deus. Deus ele entregou o seu único Filho e a entrega de Jesus na cruz, ela nos dá o livre acesso ao Pai. A morte de Jesus, ela nos dá o direito de sermos filhos de Deus, de sermos adotados por Deus como seus filhos. Deus ele nos adota e a adoção é uma escolha. Deus ele nos escolheu como seus filhos amados. Somos filhos amados de Deus. E existem coisas que no decorrer da nossa caminhada nos impedem de enxergarmos e aceitarmos Deus como nosso Pai. Eu vou citar duas coisas que nos impedem de ver e aceitar Deus como nosso Pai. A primeira coisa é a culpa, o sentimento de culpa que nos trava e que nos afasta de Deus e que corrompe a imagem que nós temos de Deus como Pai. Todos nós erramos porque nós somos seres humanos e muitas das vezes nós deixamos com que esses erros nos afastem de Deus. Mesmo a gente pedindo perdão, mesmo a gente sabendo que Jesus ele nos perdoou, a gente continua com sentimentos de culpa e esse sentimento ele nos afasta de Deus, ele nos leva para mais longe de Deus e nós não vemos Deus como um Pai que nos perdoa e que esquece e nos traz de volta para perto dele. Deus ele é esse Pai, ele é o Pai que nos perdoa e que apaga as nossas transgressões, ele lança no mar do esquecimento e ele nos ama apesar desses erros. Então nós temos que nos libertarmos desse sentimento de culpa que nos afasta de Deus. Deus ele é um Pai perfeito, um Pai bondoso, um Pai amoroso. E ele nos ama acima de qualquer erro, de qualquer culpa que você sinta. E eu desejo que você seja livre de todo sentimento de culpa que te impede de se chegar mais a Deus. Que a culpa não te impeça de ver que você é filha de Deus, que você é amado por Deus, que Ele te ama acima de qualquer erro. O segundo ponto é o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. Muitos de nós, ao longo da caminhada, não desenvolvemos um bom relacionamento com o nosso Pai terreno. Isso afeta muito na imagem que nós criamos de Deus como um Pai. Deus, ele é o nosso Pai. E quando a gente tem um relacionamento ruim com o nosso Pai terreno, de brigas, talvez até de abandono paternal, somos negligenciados pelo amor do nosso Pai, nós tendemos a projetar isso em Deus. Então, se nós formos abandonados, nós vamos passar a acreditar que Deus ele nos abandona. Então, se nós somos negligenciados pelo nosso Pai terreno, se ele nos nega o amor, ou se ele demonstra que ele só nos ama quando
nós fazemos algo bom, nós vamos imaginar que Deus ele só vai nos amar se nós fizermos algo bom, se nós não errarmos. Então se torna um peso pensar em fazer o bem, pensar em praticar boas obras, porque nós só vamos colocar sobrecargas em nós, porque se nós errarmos, Deus ele vai deixar de nos amar. Nós vamos passar a fazer tudo porque Deus ele só vai me amar se eu acertar. Mas não, Deus ele nos ama independente dos nossos erros, das nossas fraquezas. Os outros eles podem deixar de nos amar pelos nossos erros, mas Deus ele nos ama apesar desses erros, apesar das cargas. E ele vai além, porque ele pega as nossas impurezas, ele pega as nossas culpas, nossos erros, e ele nos limpa, ele nos sara. Se o seu pai terreno te feriu, Deus ele é um pai celestial, um pai bondoso, um pai que tem a capacidade de nos curar. Ele pode te curar de todas as feridas que foram causadas no decorrer da tua caminhada. Deus é esse pai bondoso e perfeito, e ele sabe tudo o que é bom para você, porque ele é perfeito. E o amor dele cobre qualquer erro, qualquer falha. Então que você não se esqueça que Deus ele é um pai perfeito e que ele te escolheu para ser filho, para ser filha dele. E que ele não vai te rejeitar por causa de um erro, nem por causa da culpa que você sente. O amor dele está acima de tudo isso. Que você fique com essa mensagem hoje, que você medite mesmo e saiba que Deus ele está com você. E que você entenda que ele é o seu pai perfeito, porque ele não é humano para cometer erros. Você não é um erro como filha. Então que você fique com essa mensagem e eu espero que essa palavra te abençoe durante todo esse dia. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe com um amigo que precisa ouvir essa palavra e até o próximo vídeo.